Padre Pio, um frade capuchinho italiano, que é considerado um dos santos mais proeminentes na história do cristianismo, sendo notável por sua variedade de dons e experiências sobrenaturais. Além de ser conhecido por seus estigmas, ele também possuía um relacionamento extraordinário com seus filhos espirituais através dos anjos da guarda. Sua capacidade profética, manifestada por mensagens do céu, é um aspecto que merece destaque. Uma das profecias que ele compartilhou, datada da década de 1940, está relacionada à conversão da Rússia e dos Estados Unidos. Atualmente, esta profecia adquire relevância à medida que as tensões entre essas duas potências aumentam. A vida de Padre Pio foi marcada por uma série de dons e habilidades notáveis, incluindo aparições de anjos, demônios, almas do purgatório, a Virgem Maria e Jesus Cristo. Suas experiências sobrenaturais não se limitaram ao presente, pois ele foi agraciado com vislumbres do futuro. Entre suas habilidades estava a leitura das consciências, a intercessão na cura de doenças, a levitação, a xenoglossia, a capacidade de falar em línguas, a bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, e a capacidade de se comunicar com seus discípulos espirituais através de aromas. No entanto, o aspecto pelo qual ele se tornou amplamente conhecido foi o carregar dos estigmas da paixão de Jesus Cristo em suas mãos, pés e lado. Essas marcas dolorosas foram visíveis por 5 décadas, desde 20 de setembro de 1918, até 3 dias antes de seu falecimento, sem deixar qualquer cicatriz visível. Além disso, essas feridas exalavam um aroma inexplicável de flores, frequentemente referido como o cheiro de santidade. Em relação à profecia da conversão da Rússia e dos Estados Unidos, é notável como tal profecia mantém congruência com as mensagens das aparições de Fátima. A visão profética de Padre Pio parece adquirir relevância renovada diante das atuais tensões entre essas duas nações, servindo como um lembrete das dimensões espirituais que transcendem as questões mundanas. O dom da profecia permitia-lhe vislumbrar eventos futuros, e os registros das profecias de Padre Pio não são poucos. Em uma ocasião durante uma festa na praça do convento de San Giovanni Rotondo, onde passou a maior parte de sua vida, ele chorou inesperadamente, desconcertando os presentes. Questionado sobre o motivo, ele revelou que alguém entre os jovens presentes faleceria dentro de 2 dias, uma profecia que se concretizou. Outra previsão notável ocorreu quando o arcebispo de Milão, João Battista Montini, visitou o padre doente Benedito Galbiani. Nesse encontro, o comendador Alberto Galetti, um discípulo espiritual de Padre Pio, estava presente. Durante a conversa, Montini expressou interesse nos estigmas e na vida de Padre Pio. Antes de partir, ele pediu ao comendador que transmitisse sua saudação carinhosa e o desejo de receber a bênção do Padre Pio para si e sua arquidiocese. Dias depois, o comendador cumpriu a tarefa, e Padre Pio respondeu com gratidão, oferecendo não apenas uma bênção, mas uma chuva de bênçãos e suas humildes orações. Em um encontro subsequente, Padre Pio surpreendeu Galetti ao instruí-lo a comunicar a Montini que ele se tornaria Papa após a morte de João XXIII. Ele reforçou a urgência de Galetti se preparar para essa eventualidade. Galetti guardou esse segredo até a eleição de Paulo VI em junho de 1963. Antes disso, em 1960, Montini enviou uma carta ao Padre Pio parabenizando-o pelo jubileu de ouro de sua ordenação sacerdotal e expressando gratidão pelas graças recebidas dele. Essas interações e previsões evidenciam o dom profético de Padre Pio e a maneira como ele percebia acontecimentos futuros com notável clareza. Ao invés disso, a profecia sobre o pontificado de João Paulo II foi pessoalmente revelada a ele.
Quando ainda era um jovem sacerdote chamado Karol Wojtyła, ele procurou o convento de San Giovanni Rotondo para fazer sua confissão ao Padre Pio. Como se chama? Karol Wojtyła. O Padre Pio o levou para um lugar isolado e concedeu a absolvição. Nesse momento, o Padre Pio dirigiu a ele as palavras: "Você se tornará Papa", e acrescentou: "Também vejo sangue. Vejo você se tornando Papa e vejo sangue." Quando Wojtyła compartilhou essa experiência com seus acompanhantes, eles reagiram com risos, acreditando que o Padre Pio estava apenas brincando. Ele disse: "O Padre Pio estava me provocando, dizendo que eu me tornaria Papa. O que é impossível, já que sou apenas um simples padre, e os papas são sempre italianos. Há 5 séculos não temos um papa de outro país." Certamente ele estava apenas fazendo graça comigo. Mais tarde, quando Wojtyła já havia se tornado bispo, ele escreveu uma carta ao Padre Pio, expressando preocupação com a saúde de sua querida amiga Wanda Poltowska, que estava sofrendo de um câncer terminal na garganta. Ele pedia ao Padre Pio que intercedesse junto a Deus por um milagre. Na primeira carta datada de 17 de novembro de 1962, Wojtyła descreveu Wanda como uma mãe de 4 filhas, com 40 anos, vivendo em Cracóvia, Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela havia passado 5 anos em campos de concentração na Alemanha. Com a saúde dela em grave perigo devido ao câncer, o Padre Pio, após refletir em silêncio por um momento, disse a seu secretário: "Isso não pode ser negado." Alguns meses depois, o bispo Wojtyła escreveu novamente ao Padre Pio, informando que, em 21 de novembro, antes de uma cirurgia, Wanda teve uma recuperação instantânea e completa de sua saúde. Ele expressou gratidão a Deus e ao Padre Pio por sua intercessão bem-sucedida. O Padre Pio, em um momento, instruiu seu secretário a preservar tanto aquela carta quanto a anterior, afirmando que um dia teriam importância. O jovem sacerdote Wojtyła assumiu o nome de João Paulo II em 1978. Em 1987, durante o centenário do nascimento do Padre Pio, João Paulo II se ajoelhou em frente ao túmulo em San Giovanni Rotondo e, ao pedir aos capuchinhos que iniciassem a causa de beatificação do Padre Pio, declarou: "Este é um santo que devo promover." O processo de beatificação ocorreu em 1999, seguido da canonização em 2002. Entre as previsões do Padre Pio, uma é particularmente relevante para o nosso tempo: a conversão dos Estados Unidos e da Rússia. Durante a década de 1940, quando um destacamento da Força Aérea dos Estados Unidos estava baseado em Cerignola, a menos de 1 hora do convento de San Giovanni Rotondo, o Padre John Dugan, com 30 anos de idade, era o capelão da unidade. A realização das palavras do Padre Pio ocorreu quando Leone Fanning retornou aos Estados Unidos, foi ordenado sacerdote em 1954 e serviu como sacerdote pelos 54 anos subsequentes. O Padre Dugan questionou o Padre Pio sobre o futuro dos Estados Unidos e da Rússia. O Padre Pio respondeu: "O povo russo se converterá. Sua conversão total acontecerá rapidamente. A conversão dos Estados Unidos será lenta, mas segura." O cabo Fanning também questionou o Padre Pio sobre a conversão da Rússia e recebeu a resposta: "Sim, a Rússia se converterá conforme a Santíssima Virgem disse." No entanto, a Rússia ensinará aos Estados Unidos uma lição de conversão. Unindo essas duas profecias, temos o seguinte cenário: a nação russa passará por uma rápida metamorfose na fé, apesar de sua população de mais de 144 milhões e vasto território. Por outro lado, a conversão dos Estados Unidos,
com seus 330 milhões de habitantes, será mais gradual, porém sólida, espelhando os princípios cristãos da Rússia. Isso reforça a profecia de Fátima sobre o papel central que a Rússia desempenhará no desfecho dos tempos. A Rússia propagará seus equívocos pelo mundo, especialmente o ateísmo e o sistema comunista, caso a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, não atenda às demandas celestiais. Como resultado, a Rússia se tornará um instrumento de correção pelo afastamento da civilização ocidental, que contribuiu para a formação do cristianismo. No entanto, se a Igreja Católica seguir as diretrizes divinas, a Rússia se converterá e, por sua vez, influenciará a conversão do Ocidente, incluindo os Estados Unidos. Os pedidos apresentados nas aparições de Fátima abrangem diversas questões cruciais. Primeiramente, destaca-se a solicitação pela consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, uma medida que deveria ser abraçada pela Igreja e por todos os fiéis, não se limitando a um mero ato burocrático da hierarquia, como aconteceu anteriormente. Além disso, é imperativo que a Igreja promova a prática da comunhão reparadora nos primeiros sábados do mês, como foi conjuntamente solicitado juntamente com a consagração da Rússia. Outro aspecto essencial é a consagração dos fiéis católicos ao Imaculado Coração de Maria, juntamente com uma fervorosa e contínua recitação do Rosário e intercessão pelos pecadores. Neste ponto, concluímos a exposição da profecia do Padre Pio sobre a conversão da Rússia e dos Estados Unidos. Gostaria de saber sua opinião sobre qual estágio da conversão você acredita que a Rússia esteja atravessando no momento.